Oi, oi, meu povo! Nós aqui. Quarta-feira, 3 horas da tarde, nós aqui, Regiane, batendo um papo sobre a vida. Gostando desse nosso tempo aqui. E vou falar um negócio pra você. Sempre que eu olho pra você agora, eu vejo o Arthur. É impressionante como você tá parecida com ele. Você sabe que é você que tá parecida com ele, né? Não é o contrário, não. Com certeza. Ele é o referencial, eu sou o espelho. É verdade, ele é a referência da beleza masculina desse Mas ele é canal. mais bonito que eu, Vivi. Ele tem um nariz assim, ó. Se um dia alguém que estiver assistindo quiser fazer uma reno, pode me chamar que eu mando foto do nariz do Arthur para você usar de modelo, porque o nariz dele é muito perfeito. Eu já tenho um nariz italiano grande, então é o nosso ponto de divergência na aparência. Uma belezinha vocês. Bom, o Regi, hoje nós vamos falar um pouquinho de sofrimento. A gente vai pensar um pouco sobre o pecado e como o pecado gera em nós sofrimento. Acho que um dos temas mais importantes que a gente já falou aqui é esse, porque a geração que a gente está vivendo é uma geração que não suporta sofrimento de modo algum, hipótese alguma, né? Então a gente passa aí a vida achando que o mundo vai melhorar, né? Tudo vai melhorar. Amanhã vai ser um dia melhor. E as coisas só podem melhorar por causa de Jesus. Então, meu dia vai ser melhor amanhã se hoje eu trabalhar a minha intimidade com Cristo. Fora isso, não tem como o dia de amanhã ser melhor. As coisas não vão melhorar. A Bíblia garante isso para nós. Os dias não serão melhores daqui para frente. Né? Tem até aquela música, acho que é do Lulu Santos. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Não conhece, não? Você tem que aprender a ser gente. Eu sou crente. O seu orgulho não vale nada. Não, o Lulu Santos é Bíblia, minha filha. Ele fala assim, daqui para frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente e o teu orgulho não vale nada. Não, eu falei que eu sou crente porque eu não conheço a maioria das músicas normais, mas sabe aquelas músicas que bomba, assim? Então, essas a gente sempre conhece, porque mesmo que você não ouça nenhuma música, você ouve em todo lugar que você vai. Aí tinha uma do Lulu Santos que eu conhecia, eu adorava, achava linda a música, mas eu não lembro qual é. Essa eu não conheço. Eu cresci ouvindo muita música. Gosto muito de música até hoje, eu só não escuto música gospel, que eu não acho que é saudável. Mas eu vou te mandar uma. Manda sim, manda, eu vou assistir sim, tá? Pode deixar. Quando eu chegar lá no céu tiver tempo, eu assisto sim, pode deixar. Bom, vamos lá. Página 122 do nosso livro, que nós estamos desde a eternidade estudando, ela começa a falar da queda, e ela diz que, então, o estrago está feito. E aí ela começa a ler conosco Gênesis 3, 16 e 17, que diz assim: à mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, a gente tem aqui algumas declarações importantes de Deus para nós, né? Primeiro, a gente consegue saber aqui que a mulher teria filhos com algum tipo de dor, mas não seria uma dor de sofrimento, né? Não era para haver eclâmpsia no parto, não era para haver melasma na gestação, não era para haver crianças na posição errada e cesáreas sendo feitas de emergência. Era para o nascimento ser natural. A mulher espirrar e sair o neném, quase isso, né? Sonho de nós, né? Mas Deus diz que multiplicará o sofrimento na gravidez. Então já haveria algum tipo de dor, de sensação, até porque o corpo humano é o mesmo antes e depois da queda, é o mesmo corpo. Então a gente vai ter esse sofrimento e a Bíblia fala também de um desejo que será para o nosso marido e ele nos dominará.
esse desejo, a tradução melhor dele não é desejo sexual, não é desejo de posse, é desejo de domínio. É o melhor entendimento aqui da tradução, que é você vai tentar dominar o seu marido, usurpar dele a autoridade, mas quem vai te dominar é ele. E aqui a gente vê uma potencialização dos relacionamentos violentos, né? Essa maldição que Deus lança ao homem e à mulher por terem rejeitado o próprio Deus é potencializado com o poder do pecado sobre nós. E ao homem, Deus vai dizer que maldita é a terra por causa dele. Isso é tão grave, né? Maldita é a terra. E o pecado, ele não afeta só o ser humano. O pecado afeta os animais. Toda a natureza criada é afetada pelo pecado, né? Toda coisa criada é afetada pelo pecado. Até as coisas boas podem ser transformadas em mais por causa do pecado. E com sofrimento, o homem se alimentaria dessa terra todos os dias. Então era para ser muito mais fácil, não era para ter geada que estragasse a plantação, não era para ter seca que não desse fruto, não era para ter alagamento nem inundação que apodrecesse as coisas, não era para ter pragas nem pestes, como a gente vê. Era para tudo ser totalmente controlado por Deus e equilibrado pelo seu santo poder. Então, aquilo que havia trazido alegria ao homem e à mulher, agora passa a ser fonte de dor e frustração. Por quê? Porque o pecado afeta todas as coisas. E isso também na união do homem e da mulher. Essa união que deveria trazer alegria e conforto, agora passa a trazer dor e frustração. O que você pensa disso, Regi? Eu me desconcentrei um pouquinho que minha sogra chegou aqui, estava espiando ali, e eu fui fazer sinal para ela ficar em silêncio. Dá oi pra sogra, Regi. Não, deixa ela lá, né? Nem vou falar com ela. Eu penso que... Deixa eu voltar aqui. Eu acho que essa parte do domínio, ele é muito, muito forte. E se nós olharmos para essa partezinha, a gente consegue compreender a dinâmica da grande parte, da grande maioria dos relacionamentos hoje, de como esses relacionamentos são prejudicados em ambos os lados. Então, por mais que a mídia, a narrativa maior seja de mostrar como os homens são abusivos, é também um significado do pecado de como o homem luta, de como ele é vencido pela sua própria masculinidade, porque a masculinidade não é algo ruim, é algo bom, Deus deu ao homem, assim como a nossa feminilidade. Mas, por conta do pecado, essa masculinidade pode se tornar pecaminosa. Então, ela pode se manifestar de forma pecaminosa quando ele domina a mulher. E, de igual modo, a mulher também tenta dominar o homem o tempo todo. Então, a gente geralmente não vê tanto a questão do domínio da mulher na questão física, por questões biológicas, mas a gente vê na questão emocional, emocional, porque a mulher consegue fazer um jogo psicológico, consegue manipular o homem, consegue infernizar a vida de um homem. Eu já vi horrores de coisas que uma mulher é capaz de fazer, manipulando um homem, pressionando, chantageando esse homem, mantendo esse homem, eu lembro que, mantendo ele cativo a ela. Eu lembro que na faculdade, quando nós aprendemos que o estupro, não sei se posso falar essa palavra, que vai para o YouTube primeiro, ele pode ser, o agente dele pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Deu um burburinho, mas realmente, se considerarmos especialmente porque a gente vê esse ato como unicamente o ato de algo ficar em pé e entrar em outro lugar. Não é só isso. Então, o abuso sexual, ele existe para muito além, é o próprio assédio, enfim, a mulher está sempre ali tentando, e ela tem esse poder, só que, porque na nossa mentalidade, a gente já sabe
que as mulheres são inferiores, biologicamente falando, mais fracas, não inferiores no sentido de menor, mas no sentido de ter menos força biológica para dominar um homem, então a gente parece, mas a mulher não ia fazer isso, mas como é que ela faria isso? E é nesse contexto que surgem horrores de mulheres abusadoras, surgem mães narcisistas, por exemplo, que dominam completamente seus filhos, e eles não sabem, nunca aprenderam a revidar. Tudo isso é consequência do pecado. Então, uma mãe narcisista poderia ter sido uma mãe protetora na medida certa, que instruísse esse filho a crescer, a conseguir ser autônomo, a buscar sua própria liberdade no futuro, mas ela o corrompe, quer dizer, ela está corrompida pelo seu narcisismo e ela passa a pensar apenas no que é melhor para ela e não para essa criança. E, de igual modo, nos relacionamentos. Tanto é que a grande maioria dos problemas que a gente vê hoje é justamente porque nós pensamos muito em nós mesmos, como porque como que a gente pensa? A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Ótimo. Então eu casei para fazer meu esposo feliz e meu esposo casou para me fazer feliz. Mas se ele não tá me fazendo feliz, por que eu vou fazer ele feliz? Porque ele também tem que fazer, ele não tá fazendo. Cadê ele cumprindo a parte dele? Então a gente nunca consegue esquecer-se de si mesmo. A gente tem muita dificuldade de esquecer da nossa autorreferência porque nós queremos controlar tudo. Tanto é que foi esse o motivo do pecado. Eles queriam ter conhecimento do bem e do mal, porque assim eles poderiam controlar as coisas. Assim, tomando o lugar de Deus, que era o controlador de tudo. Você falando sobre essa questão, né, de se o outro não está me fazendo feliz, por que eu faria ele feliz? É importante a gente destacar que existe aí também uma idealização exacerbada do que é felicidade, né? A gente nunca pode tirar isso de vista. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com idealizações. Muito, muito, muito tempo. Quando nós... Lucas... Peraí que eu... Lucas, capítulo 9. Deixa eu achar aqui. Lucas 9. Calma aí, gente, que eu não planejei isso aqui. Tô lembrando disso aqui. Pera lá. Lucas 9, lá no 51. Não, 57, tá? 57. Lucas 9, 57 diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E aí Jesus responde: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O que o homem disse para Jesus? Ruth disse para Noemi, no Antigo Testamento: eu te seguirei por onde quer que fores. No caso de Ruth, ela sabia muito bem para onde Noemi estava indo. Estava indo para outra terra desconhecida, outra cultura, outro Deus, outro tudo. Ela estava abandonando tudo para ir passar necessidade com a sogra em outro lugar. No entanto, quando esse homem está dizendo isso para Jesus, será que ele sabe para onde ele está indo? Porque, veja, Jesus estava curando endemoniado, Jesus tinha acabado de passar pela experiência da transfiguração, no capítulo 9, no verso 28, a gente vê a transfiguração. Jesus tinha feito a sua primeira multiplicação de pães. Então, qual é a idealização desse rapaz quando chega para Jesus e diz: eu vou com você onde você for? O que ele está dizendo para Jesus? Eu vou com você onde você for e nunca vou ter fome nem sede, porque ele vai multiplicar? Eu vou com você aonde você for, porque ele estava com Moisés e com Elias no monte, e eu também estarei? Eu vou com você aonde você for, porque curaremos endemoniados, leprosos, cegos e surdos e faremos
multidões virem atrás de nós. E Jesus sabe que havia uma idealização nesse rapaz. E aí a resposta de Jesus é uma quebra de expectativa. Ele diz, olha, as raposas têm suas tocas. As aves, elas têm os seus ninhos. Mas eu não tenho nem lugar para ir, eu não tenho nem onde deitar. Então isso aí que você está querendo, dizendo que vai comigo para onde eu for, pode esquecer. Essa tua idealização de quem eu sou e do que eu tenho para oferecer não é real. E hoje, se a gente for fazer uma associação, a gente pode associar aos pseudo-cristãos que buscam Jesus por causa de milagres, sinais, milagres e prodígios. Cristãos que não conseguem manter a sua fé sem extrapolar o limite da palavra, sem extrapolar o limite da sensatez e da organização. E aí a gente acaba sonhando com uma vida que a gente não tem e passa a não conseguir desfrutar daquela que a gente está vivendo. Então eu idealizo uma felicidade, eu idealizei um casamento. Veja, as idealizações dos casamentos estão chegando a tal ponto que ninguém casa se já não tiver com apartamento comprado, carro comprado, se a viagem não for para Cancún. Antigamente, eu vou casar. Quem vai fazer seu casamento? O meu pastor. Onde é que você vai casar? Na minha igreja. E depois? Depois a gente vai fazer um lanche no salão da igreja mesmo. A gente vai fazer um cachorro-quente, vai se reunir todo mundo e comemorar. Hoje, onde é que você vai casar? Reservei a igreja tal daqui 2 anos, porque era quando tinha data. Quem vai celebrar seu casamento? Eu chamei o meu pastor, mas vai vir o fulano na internet também para complementar. E a festa vai ser aonde? A festa vai ser no buffet, sei que é das quantas, custa uma fortuna. E aí, a sua lua de mel? Lua de mel, escutei um pastor falando esses dias. Antigamente a gente escutava todo mundo dizendo que ia para Foz do Iguaçu na lua de mel. Vamos para Gramado na lua de mel. Agora, se não for uma viagem para o exterior, não é casamento, não fizeram direito. Idealizações. Gramado já é bem caro. Né? Pois é. Então a gente fica idealizando, e aí depois que casa, os idealistas não suportam a primeira briga. Aí o rapaz liga para a mãe, mãe, essa mulher grita. Aí a mulher liga para o pai, pai, esse homem não faz nada que eu quero. Não me ajuda em nada em casa. Sabe qual é o problema? Esses pais dizem, teu quarto está aqui, a hora que você quiser voltar. Idealistas, destruidores de lares. Os idealistas são os destruidores de lares, dos seus próprios, o que é pior. Na ideia de uma vida que não existe, deixam de desfrutar a vida que hoje eles têm. Então a gente precisa romper com essas idealizações. Porque quando a gente idealiza, a gente não vive. Essa é a verdade. Porque esse menino aqui não foi com Jesus. Ele não foi. E os outros também estão idealizando coisas na sequência do texto, né? Um quer ir primeiro sepultar o pai. E aí parece que Jesus está dizendo assim, não, deixa seu pai morto lá. Você não vai pro velório do seu pai agora. E não é isso que está acontecendo aqui. Aqui, o rapaz está dizendo, olha, meu pai ainda é vivo, eu sou o primogênito, e eu preciso esperar ele morrer, porque senão a herança não vem para mim, porque vão dizer que eu fui embora. Então, deixa eu sepultar o meu pai primeiro, para garantir os meus direitos. Aí eu vou contigo. E Jesus fala, deixa que os mortos sepultem os seus mortos.
E o próximo diz: deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. Ele está querendo aprovação. Ele quer ir lá conversar com o pai e a mãe dele, falar assim: ô pai, ô mãe, então, Jesus está aí, tô querendo ir lá, será que eu posso? Será que se não der certo e eu quiser voltar, o meu quartinho ainda vai estar aqui? Jesus fala: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno. E aí a gente lembra da mulher de Ló, né? Porque todo aquele que está andando para frente e toda hora fica virando o pescoço para olhar para trás, é porque não tem certeza de se devia ter saído de onde saiu. É porque ainda está flertando com o lugar de onde Jesus quer tirar. Então, ficar olhando para trás é não querer sair de onde você está. E a mulher de Ló não queria sair de onde ela estava. Diferentemente de Abraão, né? Que simplesmente foi. Não tem virada de pescoço com Abraão. Ele simplesmente vai. E isso, queridos, é efeito do pecado em nós. Né? O pecado, ele afeta o nosso entendimento das coisas, os nossos relacionamentos, a nossa forma de enxergar Jesus e de idealizar a vida. É o pecado que diz para você que você tem direito de ser feliz. Porque, na verdade, se você já não é feliz, a culpa é tua mesmo. Porque você está destituído da graça. Isso é grave. Isso é um problema. E a gente não quer lidar com o sofrimento que o pecado nos sujeita. Na página 123, elas vão dizer assim: a mulher, ela é essencialmente relacional. Então, o pecado vai afetar essencialmente os seus relacionamentos. E veja, é muito mais difícil você encontrar o velho dos gatos do que a velha dos gatos. Já percebeu isso, Regi? É muito mais difícil você encontrar um velho solitário. O cara casa de novo se a mulher morrer. O cara nunca tá sozinho. Porque ele resolve seus relacionamentos. Se ele tiver iniciativa, ele resolve. A mulher não, a mulher ressente, amarga. E aí elas vão dizer aqui que o homem, ele é iniciador, ele que inicia, ele que toma a iniciativa. E o pecado afeta essa função. Por isso, hoje o que a gente mais fala é que tem homem frouxo, né? As meninas solteiras, já vão casar com quem? Você tem homem frouxo, omisso? Por quê? Porque o pecado afeta a tomada de iniciativa dos homens. Então, a nossa luta não é contra os homens, é contra o pecado. Porque se Jesus Cristo for o centro da vida desses homens, o pecado vai ser extirpado e eles voltam a tomar as suas iniciativas. Eles voltam para o lugar de onde eles não deviam ter saído. E nós devemos ser as auxiliadoras desses homens, auxiliadoras idôneas, para que seja possível que eles retornem para esse lugar. E aí o texto que a gente leu de Gênesis 3, 16 e 17, vão girar, esse texto vai girar, esses dois versículos vão girar em torno da palavra sofrimento. E o sofrimento, ele se refere a uma dor física, sim, mas também a uma dor emocional, psíquica. E aí as autoras trazem para nós algumas palavras hebraicas que estão intimamente relacionadas a essa palavra que foi traduzida para nós como sofrimento. E essas palavras são pesar, tristeza, fadiga, cansaço, irritação, raiva, amargura, destempero, repugnância,
repulsa, conturbação e agitação. Agora eu pergunto, há algum dia das nossas vidas em que a gente não viva com pelo menos meia dúzia dessas emoções? Pelo menos meia dúzia, todos os dias. E se a gente não aprende a lidar com isso, como que a gente aprende a lidar com o pecado? E a fugir dele? E a vencê-lo? É dar nome aos bois. Eu tava esses dias com muita saudade do meu pai, sabe, Regi? Essa semana... Olha, apareceu agora todo mundo aqui no chat, meu Deus do céu. Tava parecendo que não tinha ninguém pra mim. Eu tava achando que nós tava aqui sozinha, Regi. Agora apareceu, meu Deus, as meninas estão aí. Ai, eu tava aqui triste porque eu tava achando que vocês não estavam. Olha, o aplicativo me boicotou. Lari, Nádia, Suelen, Tenille Maia. Tenille, quem é você? Você é seguidora da Regiane, porque eu não te conheço. Carol Maier, Érica. A Érica tá aqui. Eriquinha. Marciana. Jennifer. Olha, todo mundo aqui, meu Deus. E eu achando que vocês não estavam... Gente, não tava aparecendo ninguém na live pra mim e as mensagens do chat não estavam aparecendo nada pra mim. Eu aqui achando que nós estava falando só eu e Regi. Eu tava quase chorando. A Vivi tava toda borocochô falando. Eu tava borocochô mesmo. Eu tava. E elas tudo aí me vendo e vendo tu. Ah, eu amo tanto vocês, gente. Eu vou chorar. Vocês estavam tudo aí. E eu achando que nós tava sozinha. Eu tava aqui super chata. Super chateada. Ai. A Regi tá bocejando. Muito sono. Eu sou mãe de um bebê e esse bebê saiu com um dente hoje. Saiu com um dente novo a mais, né? Porque ela tem 2 embaixo e agora tem um em cima. E ela tá que tá, e acorda, e briga, e... Enfim, ela foi dormir quase 11 horas da noite, deu 1 hora da manhã, já começou a acordar. E aí vai, né? Tadinha. Então, tá difícil. Mas eu tô viva. Eu já aprendi a viver com sono. Já é uma coisa assim, assimilei a minha nova realidade. Aí, às vezes, eu deito por Deus, eu durmo 5 minutos e aí eu acordo, pronto, tá bom, 5 minutos tá bom. Aí dali passou mais 1h30, 2 horas e tal, vou lá, mais 5 minutos e já levanto, pronto. E eu vou vivendo. Renovada, é. Então, aí a gente estava falando dessas emoções, né, que fazem parte aí do nosso sofrimento e que dizem respeito ao nosso padecimento emocional. E é importante a gente dar nome a isso, porque eu tava assistindo muita falta do meu pai esses dias. Muita mesmo. Nossa, semana passada eu sonhei com meu pai acho que quase todas as noites. E eu tava ficando mal com isso. Tava virando, sabe, pensamento... Eu tenho a síndrome do pensamento obsessivo compulsivo. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, igual, eu tô querendo muito uma porquinha da Índia agora, nesse momento. Faz 3 dias. Tá? Faz 3 dias que eu quero muito uma porquinha da Índia. E eu sei que se eu insistir mais um pouquinho, meu marido vai deixar. Então eu tô tentando não insistir. Porque a hora que ele falar assim, tá bom, pega, eu vou pegar 3. Vou trazer 3 aqui pra sua casa. Então eu tenho essa síndrome de pensamento obsessivo compulsivo. E então eu fico... A minha cabeça é muito ágil, né? Eu penso 355 milhões de coisas ao mesmo tempo e quando eu tô com um pensamento obsessivo compulsivo, esse pensamento fica permeando todos os outros. Então ele volta o tempo inteiro. E aí... cadê a campanha Vivi não pega um porquinho? Sobe a hashtag aí, Vivi nada de porco, por favor. Que eu preciso de apoio moral pra não sucumbir. Porque assim, eu tenho tudo, Regi. Eu tenho a gaiola, eu tenho a serragem, eu tenho tudo, eu só não tenho porco. Mas amém Jesus, amém Jesus, amém Jesus. Pensamento obsessivo compulsivo. E aí eu tava com esse pensamento do meu pai nessa coisa do looping. E eu comecei a entrar em sofrimento. Em sofrimento. Eu comecei a ter vontade de chorar. E eu senti uma saudade terrível
E aí eu comecei a me sentir culpada, porque eu tenho a coisa da culpa de nunca ter pregado o evangelho pro meu pai, eu tenho essa parada comigo. Aí eu fui ver minha sogra me chamou para almoçar domingo. Meu marido estava de plantão e eu fui almoçar com ela. E aí eu falei com ela, falei, nossa, Nenê, eu tô pensando no meu pai pra caramba, cara, tá? Nossa, eu tô em sofrimento por causa do meu pai. Ela falou assim, sabe o que é isso? Essa foi a época que seu pai veio aqui, a última vez que ele veio. Você tá lembrando? Quando que é o aniversário dele? E o aniversário do meu pai seria agora dia 28 de abril. Ela falou, tá vendo? É a época. E aí ontem, indo pra casa pensando nisso, gente, eu passei 32 anos da minha vida fazendo com que abril fosse a época do meu pai. 32 anos da minha vida pensando no meu pai em abril. Eu criei um hábito mental, um hábito emocional. E não é em 5 anos que isso vai passar. Agora, se eu não dou nome aos bois, eu ia ficar assim, meu Deus do céu. O que está acontecendo comigo? Eu tô com saudade do meu pai. Ai, eu não tenho um pai. Ai, eu não tenho uma figura paterna. Ai, que saudade do abraço. Você tá entendendo? Você fica remando aquilo, remando. A minha sogra falou, eu falei, putz, é verdade, é memória emocional. É memória afetiva. Então isso não é ruim, isso não precisa ser ruim, isso é ótimo. Aí eu comecei a louvar o Senhor, falei, nossa, meu Deus, obrigada, porque por 32 anos na minha vida eu tive um pai. Não muito presente, aquele pai ali meio lá, meio cá, mas era alguém que estava ali. Entendeu? Eu tenho boas memórias com meu pai. Então eu comecei a agradecer. Se eu sei que a queda me coloca num estado de sofrimento permanente, porque o pecado é um estado de sofrimento permanente. Eu sofro porque me desacoplei de Deus. Eu sofro porque era para eu estar no jardim e eu não tô. O príncipe desse mundo aqui, por enquanto, não é Jesus. Óbvio, gente, Jesus é rei. Nós estamos falando de um principinho meia tigela. Jesus é rei. Mas aqui o domínio é do pecado. Então eu sofro, eu estou num estado permanente de sofrimento. Que pode ser tanto de dor física, doença e tal, mas é principalmente de padecimento emocional. E se eu não sei que as consequências disso são um sentimento de pesar, e às vezes indiscriminado, que pode me levar a uma tristeza profunda, né? Um sentimento de tristeza infundada, fadiga. A gente não cansa de viver às vezes, gente? Viver não é cansativo? E a gente que pensa demais tem um adendo, porque às vezes você pode ficar o dia inteiro sentada, não ter feito nada, mas você pensa o dia inteiro, chega no final do dia, você está esgotada, como se tivesse carregado uma caçamba de terra, de pedra, não sei. Mas a mente que cansou todo o corpo, quando na verdade você nem fez efetivamente nada. Às vezes eu me pego dessa forma, pensando em todas as coisas que eu preciso fazer, como que eu vou organizar, eu organizo na minha mente. Na minha mente tá tudo perfeito, mas na prática, às vezes, eu fiz nada muito pouco. Aí, além de eu estar cansada de ter pensado demais, eu ainda fico irritada porque eu não fiz o mínimo que eu poderia ter feito a mais. Ou seja, faz tudo junto aqui, ó. Vamos ver se dá 6? Vamos ver se dá 6 no dia? Ó, fadiga, cansaço e irritação, raiva, amargura que beira o desespero e gera tristeza. 7. 7 só para você. Nesse momento em que você narrou. Então, veja, às vezes a gente está agitado e não sabe por quê. Quem nunca teve um momentinho de taquicardia? Você fala, ai meu Deus do céu, tô nervosa, o que está acontecendo? Aí você diz que é pressentimento, aí você acha que alguém vai morrer, aí você acha... Não, gente, é efeito da queda sobre você. Conturbação, repulsa. Quando a gente não sabe lidar com alguma coisa, a gente repugna. O medo nos leva à repulsa, certo ou não? O medo nos leva a repugnar as pessoas.
Vou falar uma coisa para vocês. Quando você vê um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, a primeira coisa que você sente é medo dela. Você não sabe do que ela é capaz. E esse medo que você sente é que faz com que você sinta todas as outras coisas a respeito daquela pessoa. Inclusive, repugnância. Porque se você não tivesse medo dela, você levava ela para dentro da sua casa, dava um banho nela, ajudava ela a viver. É ou não é? Você tem medo do que ela pode fazer na sua vida. Você tem medo dos riscos que isso incorre. Porque o ser humano, você dá com a mão, ele pega o braço. Você dá o braço, ele pega o ombro. Você dá o ombro, ele morde, né? Enfim, emoções. E aí, a gente pode até pensar sobre isso, né? As meninas aí me dizendo para eu botar o nome da porquinha de Catarina. Que eu chamo as meninas da comunidade de Catarina, sabe, Regiane? Por causa da Catarina Vambora. Que feio. Você ali lutando, né, para Deus te dar domínio próprio, para não comprar porquinha, pediu para subir hashtag, e elas, em vez de subirem hashtag e te incentivarem a ser firme, o que elas fazem? Acham um nome para as porquinhas. Dá até o nome. É. Se fosse fêmea Catarina, macho Fred, eu li aqui. Que feio. Isso. Que decepção, meninas. Que decepção. Que frustração. Aí eu fiquei pensando ontem, né? Por que eu tô com vontade de pegar um bicho se eu tenho outros tantos? O que tá me faltando hoje que tá me dando essa necessidade de algo que eu não tenho? Por que eu não tô contente? Já parou pra pensar isso, Regiane? Quando você quer alguma coisa que você não tem, por que você quer algo que você não tem se hoje você já tem o suficiente? E eu fiquei pensando nisso. Meu marido falou assim, você tá carente de bicho? Vai lá no gatil, tem um monte de gato lá pra você matar a sua carência. E ele tá certo. Só que é lógico, eu tenho argumento, né? Que porquinho da Índia é muito divertido, gente. Porquinho da Índia é muito divertido. Você dá legumes, dá verduras, dá frutas, dá coisa. Dá uma graça. Eu tenho um porquinho da Índia humano. Quem? Seu filho? Você tá chamando... A Lia. Eu dou as coisas pra ela, ela come tudo. E come brócolis, e come banana, e tudo que você der, vai, vem. E vai comendo. É isso. É um funil aquela menina. Só falta a rodinha pra pôr ela, sabe? É isso. E aí as meninas estão colocando aqui no chat uma coisa que é muito importante agora que elas estão falando ali. Mudanças excessivas no cabelo. É que eu nunca tirei muitas fotos na minha vida. Mas se eu tivesse tirado fotos durante um ano, vocês iam ver meu cabelo e nesse um ano, pelo menos com meia dúzia de formatos e cores diferentes. Vivi, eu preciso sair só um pouquinho, tá? Já volto. Vai, tá. Então vocês iam ver essa mudança na minha aparência de forma excessiva, comunicando uma ausência dentro de mim que era Cristo e que hoje eu sei que é Cristo, mas antes eu não sabia. E agora, com Cristo, por que eu tô querendo um pouquinho da Índia? Gente, assim, ó, pode ser sim um sentimento legítimo, ok? Pode ser que eu esteja querendo um pouquinho da Índia só porque aqui no meu escritório não tem bicho. Eu não vou trazer um gato para cá e eu não vou trazer um cachorro para cá. O porquinho eu coloco num gaiolão e ele vive. Mais prático, mais barato, mais higiênico. Pode ser legítimo, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que está motivando essa minha sensação de ausência? Olha que grave. O que está motivando a minha sensação de ausência? Para eu ter que preencher isso com compras, com comida, com pessoas, com vícios. O que acontece? O que pode estar motivando isso? E assim, eu já tive porquinho da Índia, viu? Já tive 2.
Uma morreu de velha e a outra morreu uma semana depois que a velha morreu. Então, veja, geralmente, todo vício aponta, todo excesso aponta para uma falta. Já ouviram isso, né? Todo vício aponta para uma ausência. Regi, eu não sei se você tá aí, mas tá travado. Ah, não, agora destravou. Tava travada a tua imagem, agora foi. Então, todo vício vai apontar para uma ausência. E a gente tem que ter essa consciência. Tudo que a gente faz, até um dia eu falei com uma pessoa, você estava falando de cabelo, quando eu tive que sair aqui, chegou gente aqui em casa. Outra coisa que eu percebo muitas vezes, e aí você também é testemunha disso, é tatuagens. Uma pessoa que passa por uma reviravolta em sua vida, uma mudança de momento, alguma coisa que aconteceu, que ela quer que passe logo, ela se enche de tatuagens, ou ela muda o cabelo. Então, todo aquele excesso, tudo aquilo que a gente busca e que pode ser um vício, por quê? As coisas não são pecados em si mesmas, não há nada que seja um pecado em si mesmo, mas é um pecado quando aquilo se torna um ídolo no seu coração. Até mesmo o adorar a Deus pode se tornar um ídolo, porque é a historinha do publicano, né? O publicano e o outro que foi lá, Senhor, aquela oração erudita, aquela oração bem pomposa, bem formada, bem estruturada, com todos os verbos e classes gramaticais bem estruturados. Isso é um ídolo. Você é o ídolo de você mesmo, é o seu orgulho, você está adorando o seu próprio orgulho. Então, tudo aquilo que a gente faz pode ser ir à igreja, pode ser ler a Bíblia. Por exemplo, eu tenho a minha Bíblia e eu anoto na minha Bíblia, né? Eu tenho aquela note que você também tem, eu anoto na minha Bíblia e tal. E volta e meia, me bate um orgulhozinho da minha Bíblia anotada. Assim, como eu leio a Bíblia. Olha, eu leio tanto que tá tudo anotado aqui. Você já anotou na sua Bíblia, escrevendo como se alguém fosse ler depois? Não. Tipo assim, você escreve... Os desenhinhos, às vezes, sim, que eu faço bonitinho lá, assim. Se alguém vê, olha que bonito, que capricho. Mas o texto, não. Esses dias, inclusive, eu andei apanhando em Salmos, porque vai lá o salmista e fala assim, Senhor, me sonda, me julga de acordo com o meu coração, porque tu sabes que eu sou íntegro. E eu fiquei pensando, eu não sou íntegra, coisa assim, mas nenhuma, eu tenho medo que Deus desvende no meu coração. Eu quero que Deus desvende no meu coração, mas eu quero dizer assim, que quando você olha para a palavra efetivamente, não assim para dizer, nossa, eu já li tô vendo tudo isso que eu li em Salmos, porque eu tô lendo Salmos agora. Tudo isso que eu li em Salmos, eu vou anotando lá. É uma luta. E é incrível, porque assim, eu quero anotar que eu li aquele salmo, que eu aprendi naquele salmo. Eu comecei a apanhar no salmo. Eu comecei a escrever, será que Deus me acharia íntegra? Será que Deus me acharia justa? Será que... Comecei a colocar todas aquelas coisas que eu estava desvendando naquele momento. Então, todas as coisas podem se tornar ídolos, como o ler a Bíblia. Tudo pode. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos é corrompido pelo pecado, foi corrompido pelo pecado. Até mesmo o ato de adorar a Deus. Então, é só a misericórdia de Deus que Ele dá a quem Ele quiser dar. E a graça dele sobre nós para nos levar a morrer para nós mesmos. E aí, no encontro passado, eu falei que Deus estava falando comigo, né, me tratando, que era morrer e servir, morrer e servir, morrer e servir. Porque eu estava muito reivindicativa e eu estava com muitas tarefas. Eu estava cansada e eu não aguentava mais, porque eu tenho muito serviço. Aí eu mudei, né? Aí faz 2 dias que eu tava dobrando roupa lá do lado de fora, lá no quiosque, e eu pensei, nossa, sabe que eu esqueci? Porque eu passei o dia inteiro com aquele, quando eu ia reclamar, eu lembrava do morrer e servir, eu ia reclamar mentalmente, morrer e servir, dias eu passei com aquilo, e aí há 2 dias eu pensei, nossa, faz dias que eu não pensei mais nisso, né? Nem parei mais para pensar nisso. Aí eu me liguei que eu tava reclamando, tão reclamante do tanto de serviço que eu tinha, que Deus me deu tanto mais serviço.
que eu não tive nem tempo mais pra reclamar. Eu só fiquei fazendo e fiz um monte de coisa, e faxina, e limpa chão, e manter chão limpo pra ali, gatinhar, e erguer coisa, e arrumar coisa e guardar. E eu não sei onde é que tá, e procura. Enfim, eu fiquei atolada de serviço num nível que nem tempo de reclamar internamente eu tive mais. Foi a forma que Deus achou de me tratar. Por quê? Porque eu, Regiane, não sou assim uma mãe tão querida, dedicada, maravilhosa, abnegada, que realmente abre mão de quem eu sou pela maternidade, ou uma dona de casa tão dedicada que ama fazer serviço doméstico. Eu não amo, eu não gosto, mas eu tenho que fazer com amor e alegria e sem reclamar, porque se eu reclamar, além de ter que fazer, eu ainda não ganhei nada, não ganhei galardão nenhum, não valeu de nada, serve inútil. É interessante você falar isso, porque a gente estava conversando hoje lá no grupo do WhatsApp das meninas, uma delas, que está aí no meio de voz, falando que na hora que ela vai orar publicamente, ela fica envergonhada, ela gagueja, ela tropeça. E aí a pergunta que eu fiz para ela foi exatamente isso. Você ora para provar o quê? Para quem? Publicamente, entende? Você não precisa orar bonito. Você só precisa falar com Deus. E o orar bonito, com as palavras certas, quem dá é o Espírito Santo. Conforme você vai se alimentando da palavra, é ele que vai te lembrando das palavras da própria Bíblia para você orar. A gente tem o hábito de orar a palavra no meu canal do Telegram. Inclusive, faz muito tempo que eu não faço isso, que eu não estou conseguindo mesmo organizar. A gente tem por hábito orar a Bíblia, ler o texto, orar o texto, justamente para a gente aprender a orar conforme a vontade de Deus. Só que quando a gente começa a sentir vergonha, né? É sempre assim, né? No começo da nossa caminhada é muito assim, né? Eu, no começo, não orava de jeito nenhum na frente dos outros. Que isso, você tá doido? Agora, filho, pode ser quem for, não quero saber, eu quero falar com meu pai, entendeu? Eu preciso conversar com ele, quer ouvir, ouve, entendeu? Só não se mete na minha conversa com ele. Mas eu vou falar do jeito que eu achar que eu tenho. Com reverência, com respeito, né? E com muito temor. Mas do meu jeitinho, do jeitinho que dá. E tentando seguir as orientações de Jesus. Primeiro eu agradeço, eu louvo, eu adoro. Depois é que eu vou pensar nas outras coisas. Porque quando eu elevo os meus pensamentos aos céus, tudo que vem depois é a consequência. Então, é importante reconhecer que você não ama limpar a casa, limpar chão, passar roupa. Porque não é com amor afetivo que você tem que fazer isso. É com amor sacrificial. E o amor sacrificial não tem nada de romântico. Não é romântico. Não é bonito. É verdade, só deixa eu contar uma coisa. Que agora eu comprei um mop spray e eu estou odiando menos limpar a casa. O quê? Um mop spray. Aí não precisa passar pano, sabe? Porque eu saía de balde, rodo e pano pela casa. Não sei o que é isso, não. É como se fosse aqueles rodos de espuma, sabe? Rodo de espuma. Que você abre assim e ele espreme. Não, pensa num rodo de espuma agora. É como se fosse um rodo de espuma. Então tem a base aqui, aí ele vai um paninho embaixo aqui, e no cabo dele tem um acessório, uma garrafinha de água, que você coloca água com produto, só água, o que você quiser, você coloca ali. E aí lá no cabo, quando você pega, então eu fico em pé, aqui, no cabo, você aperta, o spray vai pra frente e você passa o paninho. É maravilhoso, é uma delícia. Gente, porque eu tenho que passar pano todo santo dia, por causa da Lia, porque tudo que é bichinho, tudo que é coisinha, ela cata e põe na boca, então eu tenho que passar pano direto, né, de manhã, eu passo de manhã e à noite. Imagina eu com rodo, balde e pano pela casa de manhã e de noite. Eu ia morrer. Essa casa é quase o dobro da casa que eu morava antes. Então, eu cansei só de falar. Eu amei. Mop spray, meninas, pesquisem, comprem, é uma delícia, adorei. Tô maravilhada, eu tô odiando menos fazer serviço. Que coisa, hein? Eu preferia um aspirador de pó que aspira sozinho. Aqueles robozinhos, né? Meu sonho é aquele robozinho que vai e que passa pano também. Faz tudo.
Então, olha como Deus é misericordioso, ele nos dá recurso para amenizar o nosso sofrimento. Até nisso Deus pensa. Deus fala, olha, o sofrimento vai vir, mas eu vou te dar recursos. Eu vou te dar outras pessoas que sabem fazer bem aquilo que você não sabe para te ajudar. Eu vou te dar família para te apoiar no momento que você não suportar. Eu vou te ensinar a criar objetos que facilitem a sua vida. Eu vou Até mesmo a dor do parto, né, Vivi? A dor do parto hoje é uma coisa que, por exemplo, já tem medicamento para aliviar a dor. Já existem exercícios, vários métodos que você pode ter para que essa dor seja aliviada. Mães que têm mais 2, 3, 4 filhos de parto normal, geralmente não tem dor mais, não é que não tenha dor, né? Mas essa dor é abreviada quando você já está no segundo, terceiro, quanto mais filhos vai tendo, menos dor vai sentindo. Então, há sim maneiras de ser aliviada realmente a dor, que é Deus, por sua misericórdia, que nos deu capacidade, entendimento, conhecimento de saber como fazer. Eu vi uma neurocientista uma vez falando que o cérebro feminino tem uma região que produz um hormônio que essa região é ativada na hora do parto. E ela produz hormônio de serotonina muito ocitocina. mais... Ocitocina? Ocitocina. Não sei. Produz esse hormônio antidor, é um antídoto de dor, que faz com que você não deixe de sentir dor, mas deixe de percebê-la. A dor acontece, o parto acontece, a sua vagina abre para a cabeça da criança passar. Mas você deixa de perceber com tanta intensidade e, por isso, logo você esquece. Afeta a sua memória da dor do parto. Por isso você esquece. A mulher tá parindo, ela fala, nunca mais eu vou ter filho. O neném nasceu, ela fala, eu queria mais um. Por causa disso, porque existe uma parte do cérebro da mulher que cuida disso para nós. Eu falo ao meu marido que eu teria mais uns 10 se não tivesse que botar a parte do sair da barriga para o mundo real. O mundo real. Isso que eu só tive cesárea, né? Pois é. Eu não sei. Eu sei que o sofrimento faz parte dos nossos dias. Não tem como fugir dele. Não tem como se esconder dele. Porque ele é a sentença de Deus para nós por conta da queda. Sabe que às vezes a gente passa situações de sofrimento na vida e uma certa situação eu estava passando por uma situação ruim e eu lembrei-me que Jesus, quando estava lá no jardim, às vésperas de ser entregue à morte, ele foi orar e clamar a Deus que, se fosse da vontade de Deus, que passasse dele aquele cálice. E o sofrimento, e ele fala quanto ele estava sofrendo, a alma dele estava sofrendo. Ele estava com uma dor, não física, né, mas deve ter... Porque a gente, quando está ruim emocionalmente, está ruim fisicamente também. Tanta dor que ele suava sangue. Quem de nós... Porque assim, todos nós já tivemos aqueles momentos de desespero aterrorador, assim, que você não sabe o que fazer da vida, que você chora desesperado, que você não tem a luz no fim do túnel, você não tem esperança de nada, você está perdido. Quem de nós, que numa situação de desespero absoluto e completo, suou sangue? Nenhum de nós passou por isso. Mas Cristo passou por isso. De tão grande era o seu sofrimento. Logo, quem melhor que ele, que passou tão grande sofrimento, para saber a dor que nós sentimos, para compreender os nossos sofrimentos. E foi ele mesmo que disse que era para levar tudo para ele, que ele nos daria alento, que ele cuidaria de nós. Então, todos nós vamos passar pelo sofrimento. Paulo fala, né? Esqueci como é que ele fala, mas que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Ele fala alguma coisa antes de sofrimento. E algo muito importante que a gente não quer sofrer, a gente acha que a nossa vida tem que ser perfeita, mas se Cristo sofreu tudo isso, por que nós não sofreríamos?
Mas muito além disso, Paulo toca em algo crucial. Ele conta tudo o que ele passou. Paulo passou por naufrágios, nenhum de nós passou por naufrágios. Paulo foi açoitado 2 vezes, nenhum de nós foi açoitado. No máximo na infância, né? A gente apanhou um pouco, mas não eram os açoites da forma que eram os açoites de Paulo. E ele passou por tantas coisas, foi preso, foi picado, enfim. Aconteceram tantas coisas com Paulo, e Paulo relata tudo e fala assim, que ele aprendeu a estar contente. O contentamento não é algo que vem apenas quando estamos em bonança, não é algo que vem apenas Deus nos dá o contentamento. O contentamento não é algo que é um sentimento pós alguma coisa difícil. O contentamento é algo que a gente aprende. A gente decide estar contente com aquela coisa. Claro que fortalecida por Cristo. Vem cá, neném. Fortalecido por Cristo. Vem cá. Fortalecido por Cristo, mas o contentamento é um aprendizado que a gente tem, apesar das circunstâncias que a gente tem. Pode ver. Olha aqui, chegou a minha turma. Ó, Dinda, só minha. Pode ir, fecha a porta. Pronto, encerrei aqui porque eu queria chegar. Quando a Lia chega, é sinal de que a live acabou. Tá na hora. Ela, é 1 hora certinha, ela chega sempre. Ela chegou aqui e abriu a porta sozinha. Gracinha. Então é isso. Jesus Cristo sofreu esse estado que a Regi falou, é o estado de hematidrose, a ciência, a medicina chama de hematidrose hoje, que é quando, por causa de sofrimentos emocionais intensos, rompem-se veias capilares, e aí o sangue se mistura com o suor e escorre pelo rosto, escorre pelo corpo. Então, se Jesus sofreu tanto emocionalmente, ele conhece nosso sofrimento. E através dele a gente suporta todo e qualquer sofrimento. Então, vamos parar de rejeitar o sofrimento por gentileza e vamos experimentar o sofrimento de outra perspectiva, né? Sob outras perspectivas, e não se iludam. Os homens também sofrem. Não é? Eles sofrem, não é pouco. E geralmente a maneira dos homens lidarem com os sofrimentos, porque eles não sabem lidar bem com sofrimento nenhum, é se calar, se isolar e se esconder. Então, se seu marido anda quieto, ele tá sofrendo. Fala com ele. Certo, mulher? É isso. Regi, a gente se vê daqui 15 dias. Daqui 15 dias, no dia... Ixi, cadê meu calendário? Dia 3 de maio a gente volta a se ver. Certo? Nos veremos. Certo, obrigada, meninas. Meninas, um beijo pra vocês. A Lia chegou, a Lia vai mandar beijo. Vamos ver se vai mandar beijo. Manda beijo, manda beijo, manda um beijo, manda beijo. Gostosinha. Joga beijo pra tia Vivi. Joga mais um beijo. Mas, segundo o Arthur, tem que deixar claro que eu sou Dinda só dele. Só dele? Dela não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Beijo, até mais, meninas. Tchau. Eu tava super triste porque eu tava achando que vocês não estavam aqui, meninas. O aplicativo que eu faço a transmissão não tava mostrando vocês para mim, nem no chat, nem no númerozinho de pessoinhas na live. Oxe, eu tava triste. Eu falei, cadê minhas meninas que fui abandonada, fui traída, fui trocada? O que elas estão fazendo que elas não estão aqui? Quem que elas estão assistindo que elas não estão me vendo? Estão vendo o quê? Novela? Estão dormindo? Estão fazendo o quê? Bando de abandonilda. Fiquei chateada, tá? Só para deixar claro isso aqui, tá bom? Que bom que vocês estavam aí desde o começo. Eu tava triste de verdade, deprimida. Se você voltar no começo da live, você vai ver que eu tô triste falando nos primeiros 30 minutos. Só fiquei feliz nos últimos 30, que eu vi que vocês estavam aí. Ai, Deus é bom. Ele me assustou. Ele falou, é isso. Bom, é isso. Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês, já que vocês estão aí. Preciso que vocês orem por mim. Tô fazendo umas coisas aqui na minha vida do lado de cá.
Preciso de oração, tá? De verdade. Peçam a Deus pela minha mente, pelo meu coração, para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dele, não com a minha. Tá? Por favor, lembrem de mim nas orações de vocês aí na próxima semana, tá? Depois que tudo terminar, eu conto para vocês o que foi. Um beijo. Amo vocês, tá? E nunca mais vocês sumam assim, não, que eu fico triste. Eu tava quase indo brigar com vocês. Eu ia lá no grupo da Zara falar, cadê minha menina que não tá me assistindo? Um beijo. Vocês fazem falta, tá? Hoje Deus me mostrou a falta que vocês fazem. Ele me escondeu vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.